pessoal! E aí, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Essa aulinha de hoje é simplesmente para a gente revisar um pouquinho dos assuntos que já vimos até hoje, tanto das nossas aulas presenciais como nossas aulas virtuais. E para você ficar antenado com os assuntos e conteúdos em dia, preparei para você essa super aulinha de revisão para você ficar por dentro de tudo, tá certo? E para começar, uma perguntinha. Diz aí para mim, o que é taxonomia? Taxonomia. O que significa? Muito bem. Taxonomia é o ramo da biologia que identifica, que classifica, que nomeia os seres vivos. Isso, muito bem. E que o fundador dessa taxonomia foi em 1735, o ano, né, que esse assunto veio aí à tona através do sueco Linneu em 1735. Isso mesmo, sendo a taxonomia o ramo da biologia que classifica, que nomeia os seres vivos, sistemática é o que mesmo? Muito bem, sistemática é o ramo da biologia que estuda as relações evolutivas entre esses seres vivos, é isso mesmo. E mais adiante nós começamos a estudar a própria classificação dos seres vivos. Começamos a estudar as características dos seres vivos, onde eles estão, quem são eles, de qual reino, de qual grupo, nós começamos a estudar, não é mesmo? Mas tem um assuntozinho que a gente começou primeiro. Qual foi o primeiro assunto depois da classificação dos seres vivos, que já vimos, que já estudamos? Como é? Isso mesmo, vírus. Mas, Tamires, vírus são considerados como seres vivos? Claro que não, não é mesmo? Vírus não são seres vivos, porque vírus são acelulares. É isso mesmo, vírus são acelulares. E biologicamente falando, seres vivos são todos aqueles que possuem células. É isso mesmo. A base da vida se chama células. Biologicamente falando, todo ser vivente é constituído por células. Sendo assim, os vírus são considerados apenas partículas infecciosas, pois eles sim podem causar doenças e das mais graves, como a gente está vendo aí, ó. O coronavírus, não é mesmo? Um problemão, e por isso que a gente está aqui, cada um na sua casa, assistindo às aulas virtuais e por aí vai. Então, se cuidem, tá certo? Então, como vocês já viram, os vírus são acelulares, não têm metabolismo próprio, os vírus são partículas infecciosas, os vírus são perigosos, mas fora das células hospedeiras, eles não têm nenhuma autonomia, não tem autonomia para nada, porque eles precisam de uma célula hospedeira para fazer aquele estrago medonho de se multiplicar, de virar assim. Não vou comentar, né? Então vamos lá, qual foi o próximo assunto mesmo que a gente viu? O que foi? Não ouvi. Fala aí pra mim. Ah, você tá lembrado, bactérias. Muito bem, galerinha. É isso mesmo, bactérias. E bactéria está dentro de qual reino? Reino Monera. Esse reino Monera, dentro deste reino Monera, né, que é o mais amplo, que vocês estão lembrando, o mais amplo da classificação biológica é o reino. E nós começamos com o reino Monera. E dentro desse reino Monera nós temos quem? As bactérias e as cianobactérias. Isso mesmo, as bactérias que são seres unicelulares, sim, unicelulares, ou seja, o organismo é a própria célula, isso mesmo. São seres simples, são seres procariontes. Tá lembrado, né, desse nome procarionte? Ouvindo aqui que você tá lembrado. Procarionte. O que são seres procariontes? Sim, são seres que não têm, ou são células que não têm a carioteca, que é aquela membrana que está envolto do núcleo, é isso mesmo. Então, as bactérias, elas são procariontes, então, se elas são
Pró é porque elas não possuem a carioteca, ficando assim o seu núcleo disperso no citoplasma. Nós vimos também que as bactérias elas podem ser benéficas e também podem ser maléficas. Ui, é verdade, mas elas são muito, muito importantes para a manutenção da vida na Terra. Estão lembrados que as bactérias, a gente tem todo tipo de bactéria, né? Em todo lugar. Elas têm formas que a gente viu, como bacilo, entre outros. Então, as bactérias, algumas são causadoras de doenças que a gente viu, outras não. Outras são maravilhosas, que a gente não vive sem elas, que elas fazem parte da manutenção da vida na Terra. Outro assunto que a gente viu foram as cianobactérias, são seres mais simples, que já foram consideradas até mesmo como algas, mas que hoje está dentro do reino Monera, pois também tem uma aparência com as bactérias. E o assunto que a gente vai falar hoje, né, é algas. Algas que está dentro do reino. Qual foi o reino mesmo que a gente iniciou? Qual foi? Diz aí pra mim, qual foi o reino depois do reino Monera? Depois do reino das bactérias e das cianobactérias? Diz aí pra mim, o reino protoctista. Não bonito, né? Legal. Reino protoctista. Você vai ouvir esse nome, reino protoctista ou reino protista. Dentro desse reino protoctista, nós vamos encontrar os protozoários, que também são micro-organismos, que são classificados de acordo com a sua locomoção, que existem diversos também. E depois vem as algas. Algas que também podem ser microscópicas, mas que também tem diversas, que também tem vários tipos de algas microscópicas e não microscópicas. E é isso que a gente vai ver na aulinha de hoje. Vou passar aí para vocês um slidezinho legal depois dessa nossa revisão. Então, não percam. Nossa aulinha de biologia de hoje vai falar sobre algas que estão dentro do reino protoctista. Então, vamos seguindo com nossa aulinha de biologia, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa pequena revisão. Espero que você aproveite todas as aulas de biologia. Divirta-se, fica na paz. Fica com Deus e qualquer coisa que vocês precisarem, a professora Tamires está aqui para ajudá-los no que vocês precisarem, no que a gente puder ajudar, tá bom? E é isso aí, gente. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus.